Eles perderam tudo em um incêndio, e tiveram que ficar em um abrigo na noite de Natal. Mas quando a esperança sumiu e o desespero tomou conta de seus corações, o próprio Jesus Cristo bateu à porta. Se você gosta de histórias milagrosas e de se emocionar, curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal, para não perder as próximas histórias. O incêndio começou às 3h47 da madrugada de 23 de dezembro. Marcos Vieira acordou com o som do alarme de fumaça, um som que ele odiava e que agora salvaria a vida de toda a sua família. Por um momento de confusão, ele achou que estava sonhando. Depois, o cheiro de fumaça invadiu suas narinas, e o instinto assumiu o controle. Patrícia! Acorda! Fogo! Os minutos seguintes foram um borrão de pânico e adrenalina. Marcos arrancou a esposa da cama, correu para o quarto das crianças, pegou o filho de 8 anos no colo enquanto Patrícia carregava a filha de 5. Desceram as escadas tropeçando na fumaça que já invadia a casa, a garganta queimando, os olhos lacrimejando. A porta da frente parecia a quilômetros de distância. Eles conseguiram sair. Todos os 4, vivos, respirando o ar gelado da madrugada de dezembro enquanto sua casa, a casa onde haviam criado os filhos, onde guardavam todas as suas memórias, onde estavam todos os presentes de Natal cuidadosamente embrulhados, era consumida pelas chamas. Os bombeiros chegaram 15 minutos depois, mas já era tarde demais. A estrutura de madeira, típica das casas antigas do interior de Minas Gerais, alimentou o fogo com uma voracidade implacável. Quando o sol nasceu naquela manhã de véspera de Natal, a família Vieira não tinha mais nada. Literalmente nada. As roupas que vestiam, pijamas e chinelos, eram tudo o que lhes restava no mundo. Marcos ficou de pé na calçada por horas, olhando para os escombros fumegantes, incapaz de processar o que havia acontecido. 39 anos de vida, 15 anos de casamento, uma carreira como mecânico que havia levado décadas para construir, tudo reduzido a cinzas em menos de 2 horas. A oficina que funcionava nos fundos da casa também havia sido destruída. Ferramentas, equipamentos, o carro de um cliente que ele estava consertando, tudo perdido. Patrícia estava sentada na calçada do vizinho, abraçando as 2 crianças que choravam sem entender completamente o que havia acontecido. O filho mais velho, Pedro, perguntava repetidamente pelo cachorro da família, um vira-lata chamado Pipoca que dormia na varanda. Marcos não tinha coragem de dizer que Pipoca provavelmente não havia sobrevivido. O vizinho, um senhor idoso chamado José, ofereceu sua casa para a família passar a noite. Trouxe cobertores, preparou café, fez tudo o que podia para ajudar. Mas Marcos mal conseguia se mover. O choque havia paralisado algo dentro dele. O que eu vou fazer? Perguntou ele para ninguém em particular, a voz oca. Eu perdi tudo. A casa, a oficina, as ferramentas. Como eu vou sustentar minha família? Como eu vou recomeçar? Ele não tinha seguro. Não tinha economias significativas, o dinheiro extra sempre ia para as prestações da casa, para os materiais da oficina, para as necessidades das crianças. Não tinha família que pudesse ajudar, era órfão desde os 17 anos. Os pais de Patrícia viviam de aposentadoria mínima em outro estado, mal conseguindo se sustentar. Pela primeira vez em sua vida adulta, Marcos Vieira sentiu o gosto amargo do desespero absoluto. A notícia do incêndio se espalhou rapidamente pela pequena cidade. Era véspera de Natal, e as pessoas estavam ocupadas com seus próprios preparativos, suas próprias celebrações. Alguns vizinhos vieram oferecer condolências e roupas usadas. Uma campanha de arrecadação foi organizada, mas era véspera de feriado, as doações que chegavam eram poucas e insuficientes. À tarde, a família foi levada para um abrigo temporário da prefeitura. Era um galpão adaptado, normalmente usado para eventos comunitários, agora transformado em refúgio para famílias em situação de emergência. Havia outras 5 famílias ali, cada uma com sua própria história de desgraça. Um idoso que havia sido despejado. Uma mãe solteira com 3 filhos pequenos. Um casal de refugiados venezuelanos que mal falava português. Marcos olhava ao redor e sentia vergonha queimar em seu peito. Ele, que sempre havia trabalhado honestamente, que nunca havia pedido nada a ninguém, agora estava em um abrigo,
dependendo de caridade, incapaz de prover para sua própria família. Patrícia tentava manter a calma pelas crianças. Inventava brincadeiras, contava histórias, fazia o possível para transformar aquela situação terrível em uma aventura que as crianças pudessem suportar. Mas Marcos via exaustão em seus olhos, o medo que ela tentava esconder, a mesma pergunta que ele fazia a si mesmo: como vamos sair dessa? A noite de Natal chegou fria e silenciosa. No abrigo, uma voluntária havia montado uma pequena árvore de plástico e distribuído balas para as crianças. Havia uma ceia simples, arroz, feijão, frango, preparada pela equipe da assistência social. Era mais do que Marcos esperava, mas cada mordida parecia descer como pedra por sua garganta. Pedro, o filho mais velho, puxou a manga de Marcos. Papai, o Papai Noel vai saber que a gente está aqui? Ele vai conseguir trazer os presentes? Marcos sentiu os olhos arderem. Todos os presentes que ele e Patrícia haviam comprado ao longo de meses, economizando cada centavo, estavam debaixo da árvore quando o fogo começou. Um carrinho de controle remoto para Pedro. Uma boneca que falava para a filha, Marina. Pequenos tesouros que haviam custado sacrifício e amor, agora reduzidos a cinzas. Eu não sei, filho, foi tudo que conseguiu dizer. Eu não sei. Por volta das 11 da noite, quando as crianças finalmente haviam adormecido em colchões emprestados, houve uma batida na porta do abrigo. A voluntária de plantão foi abrir, esperando encontrar mais uma família em crise ou algum funcionário da prefeitura. Em vez disso, encontrou um homem que ela não reconheceu. Ele era jovem, talvez 30 anos, com barba curta e olhos de uma cor que a voluntária não conseguiu definir. Usava roupas simples, uma camisa de flanela, jeans surrado, botas de trabalho gastas. Não parecia um funcionário público, não parecia um doador rico, não parecia ninguém em particular. E ao mesmo tempo, havia algo nele que fez a voluntária sentir uma paz inexplicável. Posso ajudar? Perguntou ela. Eu vim ajudar vocês, respondeu o homem com um sorriso suave. Eu soube que há famílias aqui que perderam tudo. É Natal. Ninguém deveria passar o Natal sem esperança. A voluntária olhou para além dele, procurando um carro, uma van de doações, qualquer indicação de que ele trazia algo material. Não viu nada. O senhor tem doações? Perguntou ela, confusa. Eu tenho o que cada família precisa, respondeu ele. Posso entrar? Havia algo na voz dele que tornava impossível dizer não. A voluntária se afastou, e o homem entrou no abrigo. Ele caminhou primeiro até o idoso despejado, um senhor chamado Antônio que estava sentado sozinho em um canto, olhando para o nada. O homem se ajoelhou diante dele e começou a conversar em voz baixa. A voluntária não conseguia ouvir o que diziam, mas viu quando as lágrimas começaram a escorrer pelo rosto enrugado de Antônio. Depois, surpreendentemente, um sorriso. O primeiro sorriso que Antônio dava desde que havia chegado ao abrigo, uma semana antes. Em seguida, o homem foi até a mãe solteira, uma mulher chamada Cláudia que estava exausta de tanto chorar. Novamente, a conversa em voz baixa. Novamente, as lágrimas transformadas em algo diferente. Cláudia abraçou o homem como se ele fosse um parente há muito tempo perdido. Depois, o casal de venezuelanos. O homem falou com eles em espanhol perfeito, e pela primeira vez desde que haviam chegado ao Brasil, os dois pareceram relaxar, como se finalmente alguém os entendesse. Por fim, o homem caminhou até onde Marcos estava sentado, de costas para a parede, olhando para o teto sem ver nada. Posso sentar? Perguntou o homem. Marcos deu de ombros. Não tinha energia para recusar ou aceitar. O homem sentou-se ao lado dele em silêncio por um longo momento. Depois, falou. Você perdeu tudo esta semana. Não era uma pergunta. Minha casa. Minha oficina. Tudo que eu construí em 15 anos de casamento. Até o cachorro dos meus filhos. Você acha que perdeu tudo, disse o homem suavemente. Mas olha ao seu redor. Sua esposa está ali, dormindo ao lado dos seus filhos. Os 3 vivos, saudáveis, amados. Você passou por um fogo e saiu do outro lado com o que realmente importa.
Marcos sentiu uma faísca de raiva. Fácil falar. Você não está morando em um abrigo. Não está sem saber como vai alimentar seus filhos amanhã. Não perdeu o trabalho de uma vida inteira. Eu perdi muito mais do que você, disse o homem, e havia algo em sua voz que fez Marcos olhar para ele pela primeira vez. Eu perdi minha casa também. Minha família. Fui traído por pessoas que eu amava. Morri longe de tudo que conhecia. Mas aprendi algo que quero compartilhar com você: as cinzas não são o fim da história. São o começo de uma nova. Marcos não sabia o que dizer. Havia algo nos olhos do homem que o perturbava e acalmava ao mesmo tempo. Uma profundidade que não combinava com sua aparência jovem. Quem é você? Perguntou Marcos. O homem sorriu. Eu sou alguém que entende de recomeços. Alguém que nasceu em condições piores do que este abrigo, em uma noite fria muito parecida com esta. Alguém que veio te dizer que a história não termina aqui. Que amanhã, quando o sol nascer, você vai descobrir que não está tão sozinho quanto pensa. Antes que Marcos pudesse responder, o homem se levantou. Feliz Natal, Marcos. Cuide da sua família. E quando as coisas melhorarem, e vão melhorar, lembre-se desta noite. Lembre-se de que você não foi abandonado. O homem caminhou em direção à porta. Marcos quis ir atrás dele, fazer mais perguntas, entender quem era aquela pessoa que parecia conhecê-lo sem nunca tê-lo visto antes. Mas quando tentou se levantar, uma onda de exaustão o atingiu, e seus olhos se fecharam contra sua vontade. Quando Marcos acordou na manhã de Natal, o abrigo estava transformado. Havia caixas por toda a parte. Caixas de comida, de roupas, de brinquedos, de ferramentas. Voluntários que ele nunca havia visto movimentavam-se pelo espaço, organizando doações que pareciam ter surgido do nada. A voluntária da noite anterior estava lá, parecendo tão surpresa quanto ele. O que aconteceu? Perguntou Marcos. Eu não sei explicar, disse ela, a voz carregada de espanto. Quando abri o abrigo esta manhã, tinha uma fila de carros lá fora. Pessoas trazendo doações. Empresários, famílias, igrejas, comerciantes. Todos dizendo que haviam acordado com uma vontade irresistível de ajudar. Um empresário da cidade trouxe móveis novos para cada família. Uma loja de ferramentas doou um kit completo de mecânica. Tem até um dono de imobiliário oferecendo casas para alugar de graça por 6 meses. Marcos olhou ao redor, atordoado. Pedro e Marina já estavam acordados, abrindo presentes que haviam aparecido durante a noite. Brinquedos novos, exatamente o tipo de coisa que eles teriam pedido. Patrícia estava chorando, mas eram lágrimas de alegria, abraçando uma sacola de roupas que caberiam perfeitamente nela e nas crianças. E tem mais, disse a voluntária. Aquele homem de ontem à noite. O que conversou com todo mundo. Sim? O que tem nele? Ninguém sabe quem é. Ninguém consegue lembrar exatamente como ele era. Eu abri a porta para ele, conversei com ele, mas quando tento visualizar o rosto dele na minha memória, é como se estivesse embaçado. Só lembro dos olhos. E da sensação de paz. Um arrepio percorreu a espinha de Marcos. Ele disse algo antes de ir embora, continuou a voluntária. Disse para eu anotar, que era importante. Eu anotei, mas não entendi. Ele disse, o que vocês fizeram ao menor destes meus irmãos, foi a mim que fizeram. Marcos conhecia aquela frase. Era da Bíblia, do Evangelho de Mateus. Ele havia aprendido na infância, nas missas que a avó o levava. Eu não sei quem era aquele homem, disse a voluntária. Mas depois que ele saiu, algo mudou. Todas as pessoas que estavam aqui acordaram diferentes. O seu Antônio, que não falava há dias, está lá fora ajudando a descarregar caixas. A Cláudia está sorrindo, fazendo planos. Os venezuelanos conseguiram uma casa e emprego, um empresário apareceu oferecendo exatamente o que eles precisavam, como se soubesse. Marcos caminhou até a janela e olhou para fora. A manhã de Natal estava clara e fria, o sol brilhando em um céu sem nuvens. Carros continuavam chegando com doações. Pessoas se abraçavam,
sorriam, trabalhavam juntas. E ele entendeu. Não com a mente, mas com o coração. Entendeu que o homem da noite anterior não era um estranho qualquer. Entendeu que o Natal não era sobre presentes ou árvores ou ceias fartas. Era sobre algo maior. Sobre um Deus que havia nascido em condições piores que aquele abrigo, em uma noite fria como aquela, e que continuava nascendo em cada ato de amor, em cada gesto de generosidade, em cada coração que se abria para ajudar o próximo. Patrícia se aproximou dele, segurando sua mão. Eu não sei como isso aconteceu, disse ela. Ontem à noite, eu fui dormir achando que não havia mais esperança. E hoje? Jesus bateu à nossa porta, disse Marcos, as palavras saindo antes que pudesse pensar nelas. Patrícia olhou para ele com surpresa. Marcos nunca havia sido religioso, nunca falava sobre Deus ou fé. Ontem à noite, um homem veio até mim, explicou ele. Conversou comigo. Disse coisas que ninguém poderia saber. E quando saiu, tudo mudou. Ele se virou para a esposa, lágrimas escorrendo pelo rosto. Pet, eu passei a vida inteira duvidando. Achava que se Deus existisse, não permitiria que coisas ruins acontecessem. Mas ontem, naquele momento mais escuro, alguém veio. Alguém apareceu. E de repente, pessoas que nunca nos viram na vida estão aqui, ajudando, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Patrícia abraçou o marido, os dois chorando juntos, enquanto ao redor deles uma comunidade inteira se mobilizava para reconstruir o que o fogo havia destruído. Nos meses seguintes, a vida da família Vieira foi reconstruída de uma forma que nenhum deles poderia ter imaginado. O empresário que havia oferecido a casa de graça acabou vendendo-a para Marcos por um preço simbólico, parcelado em prestações que cabiam no orçamento. As ferramentas doadas permitiram que ele reabrisse a oficina, que rapidamente ganhou mais clientes do que ele conseguia atender, todos querendo apoiar o mecânico que havia perdido tudo no incêndio e recomeçado com coragem. Pedro e Marina ganharam um novo cachorro, um filhote que um dos voluntários trouxe no dia de Reis. Chamaram-no de Milagre, em homenagem ao Natal que haviam vivido. Mas a maior transformação foi em Marcos. O homem que nunca havia pisado em uma igreja por vontade própria tornou-se um frequentador assíduo. Não por obrigação, não por medo, mas por gratidão. Ele havia visto algo que não conseguia explicar, experimentado uma bondade que transcendia qualquer lógica humana. E queria estar perto da fonte daquela bondade. Todo Natal, ele voltava ao abrigo onde havia passado aquela noite transformadora. Não como refugiado, mas como voluntário. Trazia doações, ajudava a preparar a ceia, conversava com as famílias em crise. E sempre, em algum momento da noite, contava sua história. Eu estava sentado exatamente onde você está agora, dizia ele para quem quisesse ouvir. Achando que era o fim. Achando que Deus havia me abandonado. E então, alguém bateu à porta. E tudo mudou. 20 anos depois daquela noite, quando Marcos já tinha os cabelos brancos e os netos correndo pela casa nova, a casa que o fogo não podia destruir porque era feita de amor, não de madeira, ele ainda contava a história do Natal em que Jesus bateu à sua porta. E sempre terminava da mesma forma. Eu não sei quem era aquele homem. Eu nunca descobri. Mas sei o que ele representava. Representava a promessa de que nunca estamos sozinhos, mesmo quando parece que o mundo inteiro nos abandonou. Representava a verdade de que das cinzas pode nascer algo novo, algo mais bonito do que existia antes. Representava o Natal, não a festa comercial que vemos nas lojas, mas o verdadeiro Natal. O nascimento da esperança no lugar mais improvável, na hora mais escura, para as pessoas que mais precisam. E assim, a história do incêndio de véspera de Natal se transformou de tragédia em testemunho. De desespero em declaração de fé. De fim em começo. Porque isso é o que o Natal significa, quando você olha além dos enfeites e presentes. É Deus nascendo nos lugares mais humildes. É a luz aparecendo quando a escuridão parece absoluta. É Jesus batendo a porta e esperando que alguém abra.